mundo que tá ligado aí. Eu vou colocar agora uma matéria para você, Maravilha, para você, Souza, e também para vocês todos, porque eu fiquei pensando, eu, Ronildo, a Soraya, o Cascão, a gente fica pensando às vezes o que acontece com o Corinthians, e aí já teve a ideia de fazer uma matéria da Portuguesa para mostrar se vocês aí, conselheiros, se vocês que são presidentes, se vocês que vão tomar conta do Santos, do São Paulo e do Corinthians, o fim de vocês talvez, dá uma olhada no que aconteceu com a Portuguesa. Tá aí, Cascão? Bora. O renascimento depois da queda. No próximo mês, a Associação Portuguesa de Desportos completa 105 anos e, aos poucos, a tradicional torcida lusitana volta a sorrir depois de 12 anos de turbulência. Foram tempos difíceis que começaram após um escândalo em 2013. A Portuguesa disputava a última rodada da elite do Campeonato Brasileiro, já sem o risco de rebaixamento. Mas uma reviravolta mudou o destino do clube nos anos seguintes. Como a Portuguesa já tinha se livrado do rebaixamento pelas contas, a gente não se preocupou muito, tanto que eu não assisti o jogo no sábado. Eu estava vendo o Vasco e Atlético Paranaense, que foi aquele jogo daquela confusão em Joinville e tudo. Eu recebi um telefonema falando assim, a Portuguesa escalou o Everton. Eu falei assim, olha, não sei. Aí pedi para minha auxiliar da época verificar. Ela falou, doutor, ele entrou aos 37 do segundo tempo, alguma coisa assim. Aí eu fiquei apavorado, né? Eu falei, mas como, gente? Restavam apenas 15 minutos para o fim da partida, quando o meia Everton, condenado a 2 jogos de suspensão, entrou em campo no empate com o Grêmio. A Portuguesa cumpre o que está aqui, ó, na lei, de forma sistemática e de forma correta. Agora, o lado político de quem está acostumado descer no campo e subir no tapetão, isso sim nos preocupa. Mas o clube paulista foi denunciado no artigo 214 por incluir na equipe um atleta em situação irregular, e a Lusa foi julgada e punida com 3 pontos por conta da entrada do meia e ainda perdeu mais 1 ponto que tinha sido conquistado pelo empate. 4 pontos que tiraram a Portuguesa da 12ª posição para a 17ª. Decisão que a colocou na zona de rebaixamento. E o Fluminense, que caiu em campo, ficou fora do Z4. O sentimento é o sentimento de perda. Que adiantou eu lutar tanto, brigar tanto, fazer tudo pelo clube, passar tudo que eu passei para chegar em 12º. Depois, com o erro primário que fizeram aí, a gente cai. Cadê a competição? Cadê o total? Por que não se mantém o que foi? Por que em 2010 o Fluminense era imoral, o Fluminense perdeu o título e hoje não é imoral a Portuguesa descer? No mesmo dia, o Flamengo também foi punido por colocar em campo no jogo contra o Cruzeiro André Santos, que estava irregular, assim como o Everton. O rubro-negro terminou na 16ª colocação, na frente da Lusa. Começava aí uma batalha nos tribunais. Os efeitos da decisão pela lei e pelo Código de Justiça Desportiva só começaram a se produzir na segunda-feira, um dia após o jogo. No ano seguinte, os jogadores foram obrigados a deixar o campo na partida de estreia da Série B contra o Joinville por conta de uma liminar que mantinha a Lusa na Série A. Mas a CBF reverteu a situação e, após a decisão da Justiça, a Lusa acabou perdendo a partida por WO e seguiu na 2ª divisão. Restaram acusações. Tudo é relacionado. O departamento de futebol conversa com o departamento jurídico e eles sabiam da expulsão, sabiam do julgamento. Então, assim, depois houve o Ministério Público investigou tudo, eu abri meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, tudo. E aconteceram, assim, algumas notícias dizendo que o Ministério Público já tinha certeza de que a Portuguesa sabia e que não tinha comunicado. Foram muitas as denúncias, inclusive a suspeita de que alguém ligado ao clube teria cometido erro em troca de dinheiro. Acusações não confirmadas e o caso de Everton foi encerrado oficialmente depois de 3 anos. O Ministério Público de São Paulo não encontrou evidências suficientes. Mas assim, o que eu acho mais estranho, passados aí tantos anos, né, eu acho que 12 anos já, nunca se foi ao fundo realmente, porque assim, eu já ouvi muita coisa. Eu ainda mais morando aqui no Rio, eu ouvi muita coisa de
dirigentes, de pessoas que vieram me contar alguma coisa, mas assim, eu sempre falava o seguinte: você tem prova disso? Você tem alguma questão que eu possa realmente levar isso adiante? Então, assim, muita coisa eu ouvi, mas como não tem como provar, eu não vou ser leviano de acusar. O buraco começou a ser cavado e a Portuguesa seguia em queda livre desde que foi rebaixada em 2013. Da Série C para a 4ª divisão e mergulhada numa crise financeira, veio o fundo do poço. Chegou a ficar sem calendário nacional. Depois de um período sombrio, a Portuguesa começou a afastar o fantasma de 2013 e encontrou uma luz no fim do túnel para a retomada desse clube tão tradicional. Em 2022, após anos na Série A2 do Campeonato Paulista, a Lusa conseguiu o acesso e agora, em 2025, garantiu mais um ano na elite do futebol estadual e a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vaga assegurada na 4ª divisão do ano que vem, o clube ainda tem a chance de subir para a Série C em 2026, já que lidera o grupo A6 da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time contou com reforços para a disputa da competição nacional deste ano. Depois de se tornar SAF, a expectativa de novos investimentos e uma forma de tentar diminuir as dívidas. Para os próximos 4 anos, a promessa é de que mais de 260 milhões de reais sejam investidos exclusivamente no futebol. A transformação do Canindé numa arena multiuso também está nos planos. O caminho ainda é longo. A expectativa é de que o clube chegue à Série B em 2027 e, quem sabe, à elite do Brasileirão em 2029. O renascimento do tricampeão paulista e vice-campeão brasileiro de 96. O torcedor rubro-verde sonha em reconquistar o espaço tirado dele entre os grandes do futebol nacional. Em campo, a Portuguesa, pra nós é sempre o time campeão. Quem que mostra a Portuguesa desde quando a gente tem o programa aqui, Veloso? Quantas vezes o Everton veio, quantas vezes veio o Simval, o Tico, não é verdade? Verdade. Quem sempre deu moral pra Portuguesa igual eu aqui? Olha, o Everton vinha... Isso que eu tô falando, Cascão. Ele vinha porque o empresário dele pedia, a gente deixava ele vir aqui que nem... É Everton. Acho que nem o Everton o nome dele. Agora virou aí motorista de Kombi, né? Porque virou motorista de Kombi, aqueles bracinhos de Oliguito, porque quem tá fazendo o Palmeiras aí, né? Se não fosse ele, o Palmeiras tava disputando o final. Dá pra entender. A Portuguesa não era forte quando a gente jogava. Era e clássico. Você tá... Era clássico, Era irmão. clássico. Jogar contra a Portuguesa no Canindé. Era clássico. E não vamos falar o que a gente fala no intervalo com outro time que a gente gastava o bicho já. Era clássico. A Portuguesa, não. A Portuguesa era grande, a Portuguesa revelava muitos jogadores, a Portuguesa era um time forte de São Paulo e foi reduzido a isso, né? Por má administração, caiu de E uma desculpa, forma, viu, gente? até hoje mal explicada. Se não vier ninguém com R$1 bilhão, não vai subir. Me desculpa, o time que teve Eduardo, Esquerdinha. Célio, volante, Enéas. Edu Marangon, meu irmão. Serginho. Cara, jogadores maravilhosos. Torcida incrível. E você tava lá. Você sabe o que aconteceu ou não, Souza? Craque. Você lembra ou não? Eu lembro. Por favor. Eu lembro, eu Fábio. tava lá e eu tava jogando uns jogos machucado. E o que me deixou triste depois de um tempo é que eu fiquei sabendo que alguns torcedores acharam que eu participei de tudo isso. E não sabem eles que eu saí de lá sem receber, joguei jogos machucados. Eu só deixei de jogar o último jogo porque a gente tinha classificado o jogo já, que a gente ganhamos da Ponte fora de casa. do rebaixamento. Já tinha escapado e eu tava indo pra minha casa. Eu tinha contrato até o final do ano. É mole, velho? Eu tava indo pra cá. Quando eu cheguei em casa... Eu só vou... Desculpa, pode terminar, Souza. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo da notícia. A Lusa caiu. Me ligaram. Falei, como assim, pô? A gente se livrou contra a Ponte? Então, pro torcedor da Lusa... Eu só vou fazer uma coisa bem... 1 mais 1 é 2, certo? 2 mais 2 é 4. Então, vamos lá. Eu fui gerente de futebol do Guarani. O Cascão é meu assessor. Todos os cartões amarelos que vinham, a gente colocava daqui, ó. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. O advogado, quando tá lá na CBF, que a maioria dos clubes contrata o mesmo advogado, para gastar menos, certo? Aí... Nessa época era o Zanforlin. Era o Zanforlin, monstro. Aí, meu irmão, peraí, eu tenho um jogador que ele foi expulso,
tomou 2 jogos e as pessoas acabam com ele. Ele não tem culpa nenhuma. Acabaram a carreira dele. Acabaram com a carreira do menino Everton de Brasília que jogou no Guarani. Aí, ele não poderia jogar, aí alguém falou, e aí eu não posso ficar falando as coisas para não ter processo, alguém falou, olha, eu avisei que ele tomou 2 jogos, só que ele só tinha cumprido 1. E aí, o gerente de futebol deixa ele entrar, o advogado deixa ele entrar, o preparador físico deixa ele entrar, o treinador coloca ele, que não precisava ter colocado, Não, certo? Ele nem jogava. Nem jogava, colocaram o rapaz, a Portuguesa, dali. Olha que coisa simples. E aí, o que mais me deixa, o Fluminense cai e vibra. Mas aí, vai saber qual a montanha que estava, qual o dinheiro que estava, quem estava... Vai saber, né? Aí não é o Zé Ruela como eu, que tem que falar o que aconteceu. E todo mundo sabe, mas ninguém tem prova. E ninguém vai falar.